Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado Paulo Melo, presidente da Alerj, contando com a participação de Aurélio Gimenez, do jornal O Dia. Deputado Paulo Melo, um dos momentos importantes da sua carreira política foi quando o senhor presidiu, em 2003, a CPI do propinoduto. Uma CPI que chegou a resultados concretos que levaram à prisão os responsáveis por aqueles deslizes ocorridos, crimes praticados junto à Secretaria de Fazenda. Muito bem. Portanto, naquele momento, a sua figura teve um papel fundamental, dada a importância do tema e dado o trabalho importante que o senhor realizou. Mas me parece que as CPIs estão se multiplicando. Agora, no início dos trabalhos legislativos da Alerj, no primeiro dia tinham 25 pedidos de CPI protocolados da Alerj. 7 foram aceitos e outros não. O senhor não acha que está havendo, em certa medida, óbvio que a CPI é sempre uma oportunidade para você espetaculizar a informação, a notícia, a imprensa tem interesse, o deputado também tem interesse, o deputado tem interesse, há sempre um desejo de visibilidade por conta das CPIs. Mas o fato é que está havendo uma banalização, 25 pedidos de CPI, se pede CPI por atacado, quer dizer, me parece. Eu queria saber se o senhor concorda com essa minha visão e se discorda, apresente seus argumentos. Eu vou responder ao meu querido jornalista, o Aurélio Gimenez, responder a você. Olha o recado. Eu estou há 20 anos com mandato de deputado. Todas as CPIs que eu presidi foram CPIs que deram repercussão e resultados. Eu presidi a CPI do extermínio, essa você sabia, que apurou a formação de grupos de extermínios, Aurélio sabe, da Baixada Fluminense. Tive 3 tentativas de assassinato. Levei os nomes dos mais violentos e temidos matadores da Baixada Fluminense. Ganhei apoio internacional. Li o meu relatório e relatei todas as atrocidades na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Comuns da Inglaterra. Fui recebido no Conselho de Ministros da Itália. Fui até o cardeal do Vaticano, responsável direto do papado para as questões da América Latina. Tive em Portugal, tive nos Estados Unidos, divulgando o meu trabalho. Depois presidi a CPI que apurou a prostituição infantil. Prendemos oficiais, prendi um oficial por tráfico de bebês em Bangu. E depois eu presidi com grande repercussão a CPI do propinoduto. Quando a pessoa que preside é mais importante daquilo que está sendo presidido, é porque não tem sentido. Quando o deputado é mais importante do que a causa, é porque a causa não tem valor. Entendeu? Então, Aurélio, a saúde já teve inúmeras CPIs. Não aconteceu nada. Tivemos fatos lamentáveis, fatos que levaram à prisão pessoas que eu reputo que contribuíram muito com a sociedade, que num determinado momento, por circunstâncias políticas, se perderam. Então, botar uma CPI, você é presidente, não apoia. Eu apoio qualquer apuração. Surge um escândalo, claro que você tem que botar. Agora, a CPI, que serve de palco apenas para a promoção ou para um jogo desenfreado de poder, de acertos de contas, isso não dá. De acerto de contas, não dá. Uma CPI que é, eu sou seu adversário político eleitoral, por ser seu adversário político eleitoral, eu também sou seu adversário administrativo? Não. Tem elementos, o Marcelo Freixo é um deputado da oposição. Da oposição. E ele não presidiu a CPI das milícias? Podia e levou a pessoas do governo. O deputado Luiz Paulo, ele é um deputado de oposição. Preside hoje uma CPI extremamente importante, que é a CPI que apura as consequências e as responsabilidades da região serrana, que vai apresentar uma proposta de trabalho que já mapeou mais de 200 localidades de risco, geologicamente falando. Então, qualquer um
pode apresentar uma CPI e a gente vai ser estudado. No caso da saúde é porque ela não entrou na fila. Nós aprovamos as CPIs que entraram na fila. Agora, aprovar a CPI pelo simples fato de alguém botar na sua justificativa lá que tem isso, que tem aquilo, eu acho inviável. Outra coisa que eu queria dizer é, toda vez que o Ministério Público faz alguma investigação, alguém pede uma CPI. Olha, dizer para você, Aurélio, que CPI, ela hoje está na Constituição, mas o que norteia a CPI é o Decreto-Lei 1579 de 1952, do Getúlio Vargas. Entendeu? O que diz o Decreto-Lei 1579? Que tudo que é apurado pela CPI tem que ser enviado ao Ministério Público para que o Ministério Público continue a apuração. Olha, se o Ministério Público já está investigando, aí é a CPI que vai subsidiar o Ministério Público? Não. Então, sabe, politicamente é muito fácil. Sabe, eu posso chegar aqui e fazer um discurso contrário a tudo. Difícil é encontrar as soluções, estar antenado e preocupado em dar norte e ênfase àquilo que merece. Deputado Paulo Melo, falamos em meio ambiente agora e nós sabemos que há uma certa apreensão entre os moradores de Angra dos Reis por conta do que houve no Japão, com o acidente na usina de Fukushima. Isso trouxe uma apreensão. A Comissão de Meio Ambiente fez uma audiência pública há alguns dias para discutir planos de evacuação da região de Angra dos Reis e sabe-se que há muitos problemas. A Rio Santos é uma rodovia com problemas, com vários deslizamentos, enfim, é uma questão que traz apreensão aos moradores daquela região do estado. Que tipo de tratamento a Alerj pretende dar a esse assunto? Está entregue à Comissão de Meio Ambiente? Essa é uma questão que preocupa o Parlamento Fluminense? E se é, de que maneira será tratado? Ricardo, a Assembleia, através de sua mesa diretora, que eu tenho o privilégio de presidir, ela tem dado todo o apoio a todas as comissões permanentes. No caso da energia por preceito constitucional, ela é uma demanda fiscalizada pelo Poder Central, pelo Poder Executivo Federal, pelos seus organismos. Aqui, nem as agências de regulação, né, hoje, a Genersa, tem qualquer tipo de autoridade ou ingerência sobre a Ampla ou sobre a Light, porque pertence à ANEEL, Agência Nacional. Do ponto de vista administrativo não tem, mas politicamente pode ter. O que eu ia dizer, politicamente, a Assembleia faz um papel fundamental e insubstituível de alertar, de trazer a discussão para o cenário atual, de buscar encontrar parcerias com as autoridades a nível federal, né, e, ao mesmo tempo, conscientizando a população pelas graves consequências que seriam causadas por qualquer acidente nuclear. Porque também é importante dizer para a população que ela não pode invadir as encostas, que as áreas elas precisam serem preservadas, que aquilo é a garantia de que uma encosta não soterre. Na questão de Fukushima, foi um acidente que ninguém pode prever, a não ser se alguém acerte com Netuno, não é verdade? Com o Deus do trovão, aí você... Eu vou fazer um rápido intervalo. Pois não, deputado. Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje entrevistando Paulo Melo, presidente da Alerj.